O jovem Robin Hood, capítulo 7. O pai do jovem Robin Hood, o xerife, sofreu muito com a perda do filho e de seus bens. E a tia de Robin foi a Nottingham e chorou muito pela perda do menino que ela tanto amava. Já Davi, o velho servo a cargo de quem Robin fora colocado, quando voltava para casa, fez o que muitas pessoas fracas fazem. Tentou esconder um erro, cometendo outro. Robin lhe fora confiado para que o protegesse e levasse em segurança até a casa de seu pai. E quando houve o ataque pelos homens do fora da lei, em vez de fazer qualquer coisa para proteger o pequenino e salvá-lo de ser ferido pelo pessoal do Robin Hood, ele só pensou em si mesmo. Atirou a sua incumbência no primeiro arbusto que encontrou e saiu a galope, mal parando até chegar à cidade de Nottingham. Lá, a primeira pergunta do xerife foi não o que havia acontecido com as mulas de carga e a remessa de tecido, mas onde estava Robin. E o servo dissimulado disse que havia lutado muito para salvá-lo no combate, mas a luta fora em vão e o pobre garoto estava morto. E então transcorreram-se meses e 1 ano se passou, e as pessoas olhavam solenes e diziam que parecia que o xerife nunca mais levantaria a cabeça. Mas achavam que ele deveria ter convocado vários guerreiros para castigar Robin Hood e seus fora da lei por levarem aquela carga de tecidos tão valiosa. Mas o pai de Robin não se importava nada com o tecido ou com as mulas. Ele só conseguia pensar no camaradinho inteligente e feliz a quem tanto amava e por quem chorava em segredo à noite, quando não havia ninguém por perto para ver. A tia de Robin, quando vinha e tentava confortá-lo, costumava fazer que não com a cabeça e enxugar os olhos. Ela falava pouco, só pensava muito, e voltou várias vezes para tentar consolar o marido da irmã morta. Mas não fazia diferença, pois o xerife era um homem tristemente conturbado. Então, de repente, houve uma mudança, e foi em um período em que a tia de Robin estava em Nottingham. Um dia, um homem foi à casa do xerife procurando por ele. Mas o xerife não quis vê-lo, pois não se interessava por nada agora, e disse a seu servo que o homem deveria informar qual era o assunto. O servo saiu e voltou no mesmo instante. Ele diz, senhor, que foi feito prisioneiro pelos homens de Robin Hood há 1 semana. Acabou de chegar do acampamento, sob a árvore do bosque, e trouxe notícias para o senhor, mestre. O xerife deu um pulo, tremendo, e ordenou ao servo que fizesse o estranho entrar. Não era um malfeitor espancado e ferido, mas um sujeito disposto e vigoroso, que parecia inteligente e feliz. E antes que pudesse falar e contar as novidades, o xerife começou a interrogá-lo. Você veio do acampamento dos fora da lei? Disse com a voz trêmula. Sim, senhor xerife. Eles o aprisionaram, espancaram e roubaram? Oh, não, senhor xerife. Eles me levaram até Robin Hood e ele me perguntou o que eu estava fazendo lá e se eu não tinha medo de cruzar sua floresta. E eu me levantei e disse a ele claramente que não tinha. Então ele disse que eu devia ter ouvido falar que ele era um ladrão terrível. Sim, sim, exclamou o xerife. E o que você disse? Eu disse que morava por aqui a vida toda e nunca ouvi dizer que ele tivesse feito mal a um pobre. Então ele riu e todo o pessoal dele riu também. E ele disse que eu era um camarada contente. Dê-lhe bastante comida e bebida, disse ele, por 2 ou 3 dias,
e depois mande-o embora. Sim, senhor xerife, ele fez isso e eu me diverti muito. Ora, quase achei que gostaria de ficar por lá. Durante todo esse tempo, o xerife ficou observando o homem com muita atenção e, de repente, pegou-o pelo braço. Confesse, disse ele. Você não veio aqui me dizer apenas isso. O que está escondendo? Por que não fala? Por que, senhor? Disse o homem com delicadeza. Eu estava com medo de que o senhor não pudesse suportar, porque eu já fui pai e meu filho morreu. E embora o senhor nunca tenha me conhecido, eu o conheci e fiquei triste quando chegou a notícia de que seu filho havia sido morto. O senhor aguenta ouvir boas notícias, tanto quanto as más? O xerife ficou em silêncio por alguns minutos, durante os quais fechou os olhos, e seus lábios se moveram e tinham um aspecto tão estranho que a tia de Robin cruzou a sala até onde ele estava sentado e segurou sua mão, enquanto sussurrava palavras carinhosas. Sim, sim, ele disse suavemente. Consigo aguentá-las agora. Fale, eu lhe rogo. Fale e conte-me tudo. Mas o senhor não ficará zangado comigo se eu tiver errado, senhor xerife? Não, não, disse o pai de Robin. Fale de uma vez. Bem, senhor xerife, ninguém disse quando eu perguntei, mas há um camaradinha lá, todo vestido de verde, como um dos guerreiros de Robin Hood, de espada e corneta, e arco e flechas, e aquilo me fez pensar, e eu comecei a perguntar se ele era filho de Robin Hood. Mas aqueles a quem perguntei apenas negaram com a cabeça. O homem continuou. Aquilo me fez pensar ainda mais, e um dia logrei segui-lo por entre as árvores até que o encontrei alimentando um dos servos selvagens, que o seguia como se fosse um cachorro. Ele não parou nem diante dos olhos arregalados do xerife. Esperei um pouco, depois me aproximei dele, e o que o senhor acha que ele fez? Ele armou o arco, encaixou uma flecha nele antes que eu soubesse onde estava e puxou-o em direção à minha cabeça, como se fosse atirar em mim. Então eu perguntei, você sabe onde fica Nottingham? Ele baixou o arco. Sim, claro. Você conhece meu pai? Se eu conheço o xerife, eu disse. É claro que sim. Está indo para lá em breve? Perguntou, e eu fiz que não com a cabeça. Então vá até meu pai e peça a ele para dizer à tia que estou bem e que um dia voltarei para casa. O homem parou, pois bem naquele instante o xerife fechou os olhos mais uma vez e disse algo com voz muito baixa. A tia de Robin ouviu, caiu de joelhos e cobriu o rosto com as mãos. Então o xerife levantou-se de um salto, aparentando ser um homem bem diferente. Tome, disse ele ao portador da notícia e deu-lhe algumas moedas de ouro. Você conseguiria encontrar o caminho de volta para o acampamento dos fora da lei na floresta? Claro, senhor xerife, que eu poderia, embora eles tenham amarrado um pano sobre o meu rosto quando me trouxeram para fora. E você conseguiria levar a mim e a um grupo grande de guerreiros direto para o acampamento dos fora da lei? Conseguiria, senhor xerife, disse o homem, que lentamente começava a colocar as moedas de ouro de volta uma a uma sobre a mesa. Mas eu não posso fazer o mal pelo bem. O quê? Gritou o xerife com raiva. São ladrões e homens fora da lei, e todos os súditos do rei têm o direito de matá-los. Pode ser, senhor xerife,
disse o homem com rispidez. Mas eu não vou pular no pescoço de alguém que só fez bem para mim. Eles me disseram que Robin Hood é o nobre conde que ofendeu o rei e teve de fugir para salvar a própria vida. Digo, é um cavalheiro nobre e de bom coração. E se fosse com o meu filho que ele estivesse lá, parecendo tão absolutamente feliz, eu iria até ele sem nenhum guerreiro. Como então? Perguntou o xerife. Exatamente como um pai deveria ir, senhor, e pedir pelo filho de volta como um homem. Basta, disse o xerife. Você pode ir. O homem se virou para sair da sala quando o xerife disse de repente: Pare! Você está deixando as moedas de ouro que lhe dei. Sim, eu não posso aceitar pagamento em troca de levar alguém para lutar contra Robin Hood e seus homens. Essas moedas eram pela notícia que você me trouxe, disse o xerife. Sim, leve-as, pois você se comportou como um homem honesto. Mas o xerife não aceitou o conselho do homem, nem deu ouvidos ao apelo da tia do jovem Robin. Pois, como xerife de Nottingham, disse a si mesmo que era seu dever destruir ou dispersar o bando de homens fora da lei que tinham vivido na floresta de Sherwood por tanto tempo. Então ele reuniu um grupo grande de besteiros e outros homens com lanças e espadas, além de pedir a ajuda de 2 bravos cavaleiros que vieram de armadura, com seus escudeiros montados e seus homens. De alguma forma, Robin Hood sabia o que estava sendo preparado e mais ou menos uma semana depois, quando o xerife e seu grande séquito de cerca de 300 homens lutavam para abrir caminho pela floresta, eles ouviram o som de uma corneta e, de repente, a floresta densa parecia estar cheia de arqueiros que usavam seus arcos de tal maneira que primeiro um, depois uma dúzia, depois por volta de 50, os homens do xerife começaram a fugir e em menos de uma hora todos estavam rastejando de volta para Nottingham, terrivelmente derrotados, pois nenhum homem entre eles estava pronto para se virar e lutar. Em outro mês, o xerife voltou a avançar com um exército mais forte, mas que foi repelido com mais facilidade do que o primeiro, e o xerife estava desesperado. No entanto, alguns dias depois, ele encontrou o homem a quem dera as moedas de ouro e o enviou para o acampamento dos fora da lei, com uma carta escrita em pergaminho, no qual ordenava que Robin Hood, em nome do rei, entregasse o pequeno prisioneiro que ele mantinha ali contra a lei e contra sua própria vontade. Passaram-se muitos dias de ansiedade e cansaço antes que o mensageiro voltasse, mas sem o pequeno prisioneiro. — O que ele disse? Perguntou o xerife. — Ele disse, senhor, que se o senhor quiser o menino, deverá ir buscá-lo. Na manhã seguinte, o xerife entrou na sala onde a tia do jovem Robin estava sentada, com um ar muito infeliz. A mulher quase pulou da cadeira, surpresa ao ver que o cunhado estava vestido como se fosse sair para passear, sem nenhuma espada ou adaga, carregando apenas um longo e robusto cajado de caminhada. — Para onde vai, meu caro? Ela disse. — Para onde eu deveria ter ido desde o começo, disse ele com humildade. — Para a floresta buscar meu filho. — Mas você nunca conseguiria encontrar o caminho, disse ela soluçando. Além disso, você é o xerife, e esses homens vão capturá-lo e matá-lo. — Tenho alguém para me mostrar o caminho, disse o xerife em tom amistoso. E, de certa forma,
embora tenha perseguido e lutado deveras contra essas pessoas, não sinto medo, pois Robin Hood não é o tipo de homem que mata um pai de coração alquebrado em busca de seu filho há muito tempo desaparecido.